Professor e ex-secretário de Finanças, Francisco Canidé, que vai trazer aí alguns detalhes, algumas peculiaridades, enfim, do seu trabalho, do que ele vem desenvolvendo aí nos últimos tempos aqui na nossa capital. Eliezer, Chico Gomes, fica à vontade. Professor Canidé, satisfação, seja bem-vindo ao nosso programa. Como é que o senhor avalia a atual gestão da Prefeitura de Teresina? O senhor que teve a oportunidade de gerir também pastas estratégicas como a própria Finanças aqui da capital. Bom dia a todos que fazem o programa, Complexo Dia, e a todo o povo de Teresina. A gente vê extremamente triste o atual quadro de Teresina. Nós que estivemos, participamos daquela Teresina que era respeitada, daquela gestão de credibilidade, em que os serviços funcionavam, em que a cidade era limpa, em que o cidadão era assistido na saúde, em todos os setores, a gente fica triste em ver esse atual quadro. Isso, inclusive, foi algo que nos motivou a, pela primeira vez, sermos candidatos. Eu tenho uma história de gestão pública, uma história de magistério superior, mas nunca quis ir para o lado da eleição propriamente dita, ser candidato. Mas dessa vez, por um convite de amigos que fizeram parte também das gestões do ex-prefeito Firmino Filho, o ex-deputado Luciano Nunes, Fernando Said, Mauricéia, Salomão e muitos outros, nos sentimos incentivados, estimulados a colaborar com a nossa cidade, agora na Câmara Municipal. Professor Canidé, o vice-prefeito Robert Rios assumiu as finanças e ele, juntamente com o atual prefeito Dr. Pessoa, diz que recebeu a cidade em frangalhos, recebeu a cidade em ruínas, falida. E aí eu quero que o senhor nos fale acerca dessas afirmações feitas pelo ex-secretário de Finanças Robert Rios e pelo atual prefeito Dr. Pessoa. Bom, primeiro eu discordo completamente, né? E os fatos mostraram. 4 anos agora, nós estamos vendo o que é falido é agora. Nós deixamos a prefeitura no dia 31 de dezembro de 2020, o prefeito Firmino Filho e toda a sua equipe, com as contas absolutamente em dia, com o salário pago, o salário da saúde que era pago no primeiro dia útil de janeiro, com o dinheiro em conta e agendado, e o que se teve durante o decorrer foi os pagamentos do que vinha acontecendo de fornecedores, como sempre acontece. O serviço público não paga um serviço no mesmo dia que recebe nenhum produto. Há um processo burocrático. E as despesas do mês seguinte é pago com o que é arrecadado. Serviço público dificilmente tem condições de fazer uma poupança, principalmente para fornecedores. Mas os pagamentos eram feitos dentro do prazo estabelecido, os servidores não reclamavam de salário, os serviços funcionavam, tinha remédio na saúde, tudo funcionava bem, tá? Tinha problemas? Tinha, e sempre vão ter. Toda cidade tem problema. Agora, completamente diferente do caos administrativo que vivemos hoje. Esse equilíbrio, ele faz a diferença na gestão? Além de manter, ele pode trazer novas conquistas para o município? Com certeza. Veja o que nós conseguimos nas gestões, né, do PSDB. Nós tínhamos, ainda está sendo avaliado, mas com certeza conseguimos, depois de muitos anos, a primeira educação entre as capitais do Brasil, reconhecido pelo Ministério da Educação. A educação de Teresina foi objeto de muitas teses, universidades do país em todo, prefeituras que nos visitavam, o programa de saúde da família, o número de hospitais construídos. Isso não é comum para uma prefeitura. Geralmente, esse serviço é prestado pelo Estado, um hospital de urgência. Tá? Então, toda uma malha, a cidade limpa, a coleta de lixo religiosamente em dias, 3 vezes na semana. Tá? Então, isso faz a diferença. Um gestor que conheça, que entenda, que goste da sua cidade, que se preocupe com ela e que exerça um papel importante sobre a sua equipe de secretários. O senhor acha que essa situação em que a cidade se encontra hoje foi uma má escolha do atual gestor nas pessoas que foram ocupar cargos estratégicos nas secretarias do município? Eu acho que foi uma má escolha do gestor. Com todo respeito à figura do prefeito, à pessoa dele, nada contra, mas claramente ele não tem o perfil nem as condições de ser um gestor de uma capital como Teresina, né? Então, várias ações dele, eu não vou generalizar, né, que foram frutos de má escolha para alguns secretários e alguns auxiliares. Eu acho que tem até bons auxiliares, pessoas competentes na gestão, mas eu acho que o comando faz muita falta, né? Alguém que
conheça de gestão, que esteja preparado para aquilo, que saiba, que exerça uma posição de liderança, que conheça os problemas da cidade, como Firmino Filho conhecia, e como outros também conhecem ou podem vir a conhecer, e faz muita falta. Não é o perfil do atual prefeito. Então essa falta de, um exemplo, essa falta de remédio, essa falta, digamos assim, de limpeza, é mais uma questão de gestão do que de finanças? Acredito que sim. O nosso quadro financeiro, ele não piorou ele continua drasticamente ali, né? De 3 anos e meio para cá. Né? Falta um processo de planejamento, uma organização e falta definição de prioridades. Pode até faltado vir mais, mas o que já vinha anteriormente continua. É o suficiente. Nós tínhamos, como eu repito, uma cidade sem problemas, uma saúde sem problema, longe disso. Eu costumo dizer que na casa da gente a gente não faz tudo que quer. Falta recurso, falta prazo, a lei lá em algumas situações não nos permite, mas a nossa casa funciona. Quando a gente enfrenta os problemas com seriedade, quando a gente leva a sério, quando a gente prioriza, planeja, a nossa casa funciona. A nossa casa maior hoje é Teresina, que funcionava e hoje não funciona. Algum problema sério aconteceu. O senhor acha que essa troca contínua de gestor nas pastas contribuíram para isso? Eu dou um exemplo, S-Trans trocou de gestor por diversas vezes. A saúde passou por várias crises. A educação, algumas SAADs trocaram de superintendentes continuamente, 2, 3, 4 vezes. E isso acabou culminando para essa situação desgastante que Teresina está? Olha, sem dúvida, uma pasta que tem 4 secretários em 3 anos e meio, e algumas tiveram, tem algo errado. Não funciona. Por mais que você queira dar, o secretário que venha, seja competente ou de boa vontade, que queira dar continuidade a um trabalho que já vinha sendo, cada um tem seu medo de ser gestor. Muda equipe, muda gerentes, muda assessores. Quer dizer, a descontinuidade é um processo. Com a gente, como lá o Firmino, não mudava o secretário, mudava, mas mudava com base em parâmetros estabelecidos, com base, né, em um planejamento que era feito e que era seguido. Algumas partes a gente não sabe nem quem é o secretário, porque muda com uma velocidade enorme. E até muitos alegaram que, um exemplo, deixavam o cargo porque estavam de mãos atadas, não podiam fazer nada, não podiam expor, colocar suas ideias, e daí fica mais difícil ainda. Sim, por isso que troca tanto. Nós temos casos de profissionais competentes, que eu tenho como competentes, que não duraram muito tempo. Porque você também, muitas vezes, eu não estou lá para dizer como é, mas a gente de fora percebe isso. Ora, se eu estou num lugar que eu tenho condições de fazer uma boa gestão e que essas condições não me são me dadas ou me são tolhidas, que eu não tenho autonomia, uma certa autonomia na minha pasta, eu vou me embora, porque eu vou queimar meu nome, né? Às vezes um bom gestor não consegue fazer uma boa gestão por condições como essas. Professor, como é que o senhor avalia a postura política de nomes, alguns até o senhor citou, que fizeram parte de gestões do PSDB, do ex-prefeito Firmino, o ex-prefeito Firmino que tinha um discurso antipetista, e hoje essas pessoas estão ligadas ao Palácio de Karnak, a própria filha do ex-prefeito, essas pessoas estão apoiando a pré-candidatura de Fábio Novo. O senhor hoje está no PDT, que é um partido ligado à base governista estadual. Como é que o senhor responde a essa mudança no campo ideológico, principalmente? Olha, essa mudança, ela é decorrente da política brasileira. Se analisarmos o Brasil como um todo, essas mudanças ocorrem com frequência. Não é nenhuma novidade. Não sei disso, o Firmino tinha um discurso antipetista. Mas sempre que o Firmino precisou se aliar pelo bem da cidade, pelo bem do Estado, a outros partidos adversários, ele fez isso. Não esqueçamos que já em 98, o PSDB se coligou com o PT para o governo do Estado. Nós tínhamos, e depois se coligou com o PFL, que era o adversário da época, depois voltou a ter outra postura, e temos isso em todos os lados. O principal partido de sustentação ao candidato do União Brasil hoje, que alguns nos criticam pela nossa mudança, né, foi eleito nas 2 últimas eleições que ele exerce o mandato do lado do PT. Só vale para um lado, para o outro lado não vale. Isso são circunstâncias que vão acontecendo. Tá? Eu acho que é salutar. O candidato do União Brasil foi para o PSDB para revigorar o PSDB. E pouco tempo saiu para ser candidato para outro partido. Então, se a gente for analisar e colocar na mesa, esses fatos são extremamente corriqueiros e é propício para
da questão partidária e política da legislação do nosso país que permite isso. É bom, é ruim para a política, precisa ser analisado. Agora, mudança de posição, isso é extremamente corriqueiro. Quem nunca fez, que atire a primeira pedra. E essa mudança de posição, essa mudança de ala, ela convém com aquele discurso de que tudo em nome da reconstrução da cidade? Eu acho que sim, Olha, nós tivemos o exemplo mais perto disso, nós tivemos a pandemia. Na pandemia, Prefeitura de Teresina, prefeito Firmino Filho, governo do estado, governador Wellington Dias, adversários, como foi colocado aqui, se uniram em prol da população. Eu que acompanhei Firmino por muitos anos, não tenho dúvida de afirmar que foi o momento que ele mais demonstrou amor pela cidade dele. Ele dizia, vou perder amigos, vou perder adversários políticos. Foi incompreendido, depois viu que ele tinha razão, e eles, mas a minha população eu vou proteger. E ele não titubeou em se aliar a quem quer que fosse para proteger a população. Então eu acho que em prol da população, por uma melhoria das condições de vida, por uma reconstrução da cidade, alianças sim são possíveis. E vamos continuar pensando diferente. Aliança não quer dizer que pense do mesmo jeito, não. Aliás, só se faz aliança quem pensa diferente. Quem pensa igual já está no mesmo lugar. Isso é salutar. Isso é importante. Isso demonstra um despreendimento. Né? E algumas pessoas que criticaram isso, já fizeram isso até mais de uma vez. Né? Estamos extremamente à vontade. Tomamos uma decisão pensada, refletida, que continuamos afirmando que foi a melhor posição para a cidade, e acho que isso mais na frente vai ficar mais claro ainda. Ok, para você que nos acompanha, estamos batendo o papo aqui com Francisco Canidé, trazendo aí, né, muita informação para você, falando aí de política, enfim. E como é que está essa vontade de continuar, né, e servindo a nossa comunidade, trazendo então, portanto, aí esse trabalho que você sempre tem feito e sempre, com certeza, bem aceito pela nossa população. Bom, tá muito bom, ver esse retorno daquilo que a gente plantou. Eu fui secretário de administração por 2 vezes, fui secretário de executivo de planejamento, fui superintendente da STU-Leste, fui pró-reitor de administração da UES, presidente do NUCEP, secretário de finanças de Teresina e estava agora como secretário de planejamento de Timon. Então eu tenho uma história de gestão que, com toda a minha humildade, eu sei como fazer. Eu sei onde estão os problemas e como resolvê-los, como buscar resolvê-los. Então eu fiz parte da gestão da Teresina que dava certo, da Teresina que funcionava, da Teresina que era respeitada. E eu acho que eu tenho até a obrigação nesse momento de contribuir para que ela volte a ser assim. E como você vê hoje um exemplo, você que participou, né, digamos assim, dos momentos bons da nossa cidade, vendo ela funcionando perfeitamente, tudo nos conforme, claro, toda gestão tem aí as suas complicações, né, tem os seus altos e baixos, mas vendo a cidade de uma maneira como a gente vê hoje, muitos pontos caóticos. Para quem participou de uma gestão que viu a cidade funcionar, isso dói muito, né? Muito. Isso foi uma das coisas que além do convite desse grupo de amigos, que me incentivou. Eu nunca imaginei ser candidato, né? Já estava mais ali, meu perfil é mais de gestor, mas eu acredito que eu tenho condições, me convenceram disso, e vendo a cidade, como você falou, nessa situação, dói sim, e isso nos motiva. E nossa caminhada por todos os cantos da cidade nesse sentido. Onde a gente chega, o nosso trabalho é reconhecido, e onde a gente chega, a população mostra um sentimento de arrependimento. Quis mudar, é salutar, a gente respeita. Faz parte da democracia. Faz parte da democracia, é importante, é interessante, mas nem sempre a mudança é para melhor. E ficou bem claro. Ficou bem claro que o voto ele tem que ser racional e não emotivo. A gente não pode mais errar. É preciso que a gente coloque candidatos que tenham condições de mudar o quadro que está aí, de resgatarmos aquela Teresina que o Brasil aprendeu a respeitar. Até porque raramente a gente vê um voto, digamos assim, de repúdio, né? No andar da carruagem funcionar. Isso. É muito difícil, muito raro, mas acontece, mas na maioria dos casos é decepcionante. Exatamente, a gente vê um quadro que mostra que o quanto a qualidade da gestão pública faz diferença. O quanto a gente tem que a política, a boa política faz a diferença.
quando a gente muda sem olhar esses aspectos, sem ver o perfil de quem vai estar à frente da gestão, a gente sente. Teresina é um exemplo claro disso hoje, de que as coisas não funcionam. E funcionava. Repito, tinha problemas? Tinha, sempre vão ter. Mas a cidade, os problemas eram enfrentados, os problemas eram perseguidos à sua resolução, eram levados a sérios, não se fugia, não se brincava com os problemas da população e da cidade. O gestor era mais enérgico, orientava mais, cobrava mais dos seus, seus comandados, da sua equipe. Com certeza. E conhecia a cidade. Eu dizia que Firmino era um pouco secretário de cada secretaria. Ele conhecia da finança, ele sabia onde tinha uma obra, ele sabia quais eram os problemas lá na saúde, ele ia despachar lá na saúde, ele ia despachar na finanças. Cobrava metas. Ele tinha uma frase que ele dizia sempre: eu quero que minha equipe acorde cedo, arregace a camisa e vá para a rua, vá trabalhar. Os problemas não estão no gabinete, os problemas estão nas ruas. Como secretário de finanças, o despacho era diário, era um bom dia, todo dia lá com ele. Tivesse ou não uma novidade, ele não. E ele conhecia, botava o olho no problema, ele sabia cada rua da cidade, sabia como resolver aquilo e perseguia, se unia com quem quer que fosse pelo bem da cidade. Professor, o senhor compartilhou aqui com a gente um pouco das experiências de gestão que o senhor teve, as pastas que o senhor teve à frente, em Teresina, Timon, de fato uma experiência bastante consolidada. Agora, enquanto pré-candidato, enquanto um agente que vai disputar um processo eleitoral, como é que está a construção desse perfil, desse professor Canindé pré-candidato, que deve conversar mais diretamente com a população, com as lideranças, buscar formar suas bases? Como é que está sendo esse processo? Olha, está sendo um processo que está crescendo, né? Crescendo paulatinamente, numa velocidade programada, planejada, e uma experiência extremamente rica de ir em cada canto da cidade. A gente já conhecia muitas áreas, mas não conhecia a cidade toda, de presenciar situações que precisam urgentemente de intervenção e de, principalmente, ver que a população identifica com muita sabedoria os seus principais problemas daquela região, que a população quer a resolução daquele problema ali. Né? Ontem eu estava na região do Vale do Gavião. Tem sempre um problema maior, digamos. Tem sempre um problema maior e que ela não pensa só em si. Pensa na coletividade, no bairro, na região. Eu estava lá no Conjunto Wilson Martins, no Vale do Gavião, e me colocaram. Eles não pediram nada para eles. Diziam: professor, aqui tem um mercado. Foi até o senhor que inaugurou, foi construído na sua gestão da STU Leste. Mas a vocação ali não é mais para o mercado, está parado. Nós temos aqui várias costureiras que precisam de um local, um centro de produção. Por que não transformar? Ou seja, pensaram na coletividade, foram direto a uma situação fácil até de resolver, não é difícil. Então a população é sábia, entende onde está o problema, sabe até como resolver, e isso é muito rico. E em cada canto da cidade, e o problema de uma região nem sempre é o problema de outra. Por isso que a gente tem que dar a cidade como um todo. Tem problemas que não adianta, eu não prometo a ninguém nada que eu não possa cumprir. O que eu tenho dito é que vão ter um vereador que vai trabalhar muito pela cidade, por cada comunidade, por cada problema que nos for levado. Porque, repito, eu estive na gestão e sei como fazer, e sei onde estão os problemas, e sei aqueles, inclusive, que a gestão não tem condições de resolver. E não minto e esclareço bem aquilo que uma prefeitura tem condições de resolver e aquilo que uma prefeitura como Teresina não tem condição de resolver. Isso está dizendo que tem problema em Teresina que, independentemente de quem for o prefeito, não resolve? Sem parcerias com o governo federal, não. Sem parcerias com o governo estadual, não. As galerias são um exemplo. Poucas cidades no Brasil, pouquíssimas, inclusive capitais, têm condição de resolver os seus problemas de drenagem com arrecadação própria. Ou faz parceria, e por isso que nós temos que ter gestores com essa visão, gestores com a visão que tem que, em igualdade do momento, esquecer o lado partidário, esquecer a corrente ideológica, esquecer a corrente política. Descer do palanque e se unir. Seja com qualquer ala, seja com quem quer o bem para a cidade, com quem tem condições, né, de ajudar a cidade. Então, é preciso ter alguém com essa visão, é pessoal que se despreenda disso. Tá? Eu não vou governar um prefeito, no caso não de vereador, mas eu não vou legislar, ou um prefeito não vai governar, para quem votou nele somente. Vai para uma cidade. Lógico, eu tenho aqueles que estavam comigo, eu vou dar um olhar
especial para aquelas pessoas que me apoiaram, para aqueles companheiros de primeira hora, mas eu vou ser vereador, caso a população assim me escolha, o prefeito que for eleito da cidade de Teresina. E não cabe a ele fazer discriminações, não cabe a ele ficar com rancor ideológico que possa prejudicar a cidade. Repito, na pandemia, Firmino deu uma grande lição disso. O povo tem reclamado muito da situação que a nossa cidade está, da falta de cobrança, da falta de empenho, né, da atual legislação dos vereadores. Enfim, eles chegam aqui e falam: mas eu cobrei, eu fiz isso, eu fiz aquilo, só que o povo não tem visto isso. O senhor acha que possa acontecer uma grande mudança para a próxima legislatura, por esse povo tá triste, tá meio que não gostando muito, né, dos vereadores que simplesmente desapareceram, sumiram, e que, segundo a população, deveria estar cobrando para as mazelas que hoje a gente enfrenta? Eu acho que sim, eu acho que o voto é uma grande arma que a gente não pode desprezar. Eu acho que cada cidadão, muitos já disseram assim: eu não voto mais, decepcionado com alguns políticos. Mas tudo depende da política. A saúde, a educação, o transporte. E quando as pessoas de bem... O emprego, a renda. O emprego, é tudo. Quando as pessoas de bem se afastam, os do mal gostam. Então a gente tem que incentivar pessoas de bem a cada vez mais participarem. Aos jovens, às mulheres, aos empresários, a todas as classes, a todas aquelas categorias. E quem está no mandato tem esse peso. Tem esse peso de ser avaliado a cada 4 anos. Então a população agora ela vai ver o seguinte: quem eu coloquei lá fez o papel que devia colocar? Quem estava na oposição fez o papel de oposição? Quem estava no governo, mesmo sendo do governo, foi o que fez? Tem vereadores que fizeram o seu papel? Tem, sem dúvida. Sem dúvida. Temos bons vereadores. Não, sim. Né? Não é 100%. Não é 100%, temos bons gestores. E a população agora, e vai dar chance para outros. Bom, esse que está querendo ser. O professor Canindé está aí como pré-candidato. Quem é ele? Qual é a história de vida dele? Ele tem... A ficha corrida. A ficha corrida dele. Qual é o currículo dele? Ele tem condições de eu dar meu voto de confiança nele? Ele tem condições de eu apoiar? A história de vida dele credencia ele a ser um vereador da minha cidade? Isso que eu estou pedindo para a prova, para avaliar. Isso. Eu não chego pedindo voto, eu chego, analise a minha vida, essa é a minha vida, essa é a minha história como gestor e como cidadão. Analisem e vejam se eu vou merecer a confiança de vocês. O senhor está no PDT. Lá, a briga lá vai ser acirrada, nós temos lá o presidente da Câmara, e nós temos também o presidente do partido, que disputam ali pelas primeiras colocações. Na sua avaliação, o partido faz 3, faz 4? Como é que está essa disputa interna? Eu acredito que o partido faça 4. Faça 4, tem esses 2 puxadores que você falou aí, o vereador Enzo, o vereador Evandro, e eu estou na briga, né? Eu acho que nós temos plenas condições de temos uma dessas 4 vagas, estamos percorrendo a cidade para isso, levando a nossa história de vida, levando as nossas propostas, levando a conversa olho no olho com cada cidadão, pessoas que a gente já conhecia, que se apresentam espontaneamente, pessoas que a gente está conhecendo agora, e estamos levando. E acreditamos sim que temos totais condições de sermos eleitos e de desempenharmos um bom papel na Câmara Municipal. O PDT nos acolheu. É uma grande sigla de história nesse país, uma sigla que tem um legado na educação muito grande, desde Brizola, Cristóvão Buarque e tal. E a gente entra nessa também vindo de um partido que eu me orgulhei muito de ser 17 anos do PSDB. A alma tucana ainda está aqui ainda presente. Aí o azul na estampa. Azul, né? Eu fui muito bem acolhido no PDT, mas o tucano ainda é algo muito presente em mim e que construir uma história bonita de educação na nossa cidade também. Bom, conversamos aqui com Francisco Canindé, professor, ex-secretário de Finanças. Batemos um papo aqui, falamos de política, falamos da nossa querida e estimada Teresina, que precisa de muita coisa, e o futuro, com certeza, esperamos, né, professor, que seja promissor. O nosso muito obrigado pela sua presença. Esperamos que mais vezes possamos conversar e trazer aí um bom bate-papo, boas ideias para a nossa cidade. Muito obrigado, agradeço o espaço. Vamos continuar andando por Teresina, ouvindo a população e colocando as nossas ideias. E aí, 6 de outubro nos aguarda. Obrigado, um bom trabalho para vocês.